Muito boa tarde, gente, mais uma vez. Estaremos aqui falando de geometria espacial. Hoje a nossa aula será sobre cilindro. Aqui eu trouxe um exemplar de um cilindro, onde ele foi aberto aqui a sua tampa. Nós chamamos essa tampa aqui de base do cilindro. Ela tem uma base superior, exatamente igual à base inferior. Isso é o que caracteriza um cilindro. E esta base aqui, ela é um círculo. A diferença de círculo para circunferência é que círculo você tem uma área. Circunferência, gente, é apenas essa borda aqui, Tipo assim, quando você mede a sua circunferência abdominal, você só quer saber quanto mede ao redor ali do seu abdômen, né? Saber se está gordinho, se está magrinho. E aí é assim. Eu tentei desenhar o melhor que eu pude aqui para mostrar para vocês que um cilindro, quando você abre ele, você vai planificar esta lateral dele. Observe que você abre aqui as bases superior e inferior. Quando você abre, você descobre que você tem aqui, na verdade, um retângulo na área lateral. Se você abrir essa lata aqui, você planificar ela, você descobre que a área lateral é um retângulo. E que, observe também, gente, que a base deste retângulo aqui, que seria a área lateral do cilindro, ela é a mesma medida do comprimento da circunferência. Esse comprimento aqui, ele é a mesma medida da base da área lateral, que é um retângulo. Então, a fórmula para se calcular este comprimento aqui, gente, da circunferência é esta, 2 vezes π vezes o raio, tá bom? Então, se o comprimento da circunferência é igual à base do nosso retângulo aqui, quando você abre, ele, você observa que essa base do retângulo é exatamente o comprimento da circunferência. Logo, essa base aqui vai ser essa mesma forma, 2πr, a base. E a altura da lateral dele aqui é exatamente a altura do nosso cilindro, tá bom? Quais são os cálculos que são feitos aqui neste modelo espacial? Então nós calculamos aqui, gente, exatamente a área da base, vai ser utilizado a área da base, como a base é um círculo, π vezes o raio ao quadrado, tá bom? E nós calculamos também a área lateral. A área lateral vai ser 2π vezes r vezes a altura. Nós já sabemos que 2 vezes π vezes r é o comprimento da circunferência, que é a mesma coisa da base do retângulo lateral, e vezes a altura, porque a área de retângulo é base vezes altura. Nós já aprendemos isso, né? No caso, esta seria a maneira de você calcular a área lateral de um cilindro, 2πrh, tá bom? Outra coisa que é calculado, gente, nos cálculos de cilindro, é o volume. E interessa muito, já que estamos falando de uma figura espacial, né? Tridimensional. Então você tem aqui para o cálculo de volume, exatamente igual ao prisma, a área da base dele, que é a área do círculo, vezes a altura do prisma. Tá vendo, gente? Tem a altura central e a mesma coisa da área esta lateral aí desse nosso cilindro, tá bom? Então nós temos aqui as fórmulas para vocês, comprimento da circunferência 2π vezes r, que é esta circunferência. Área lateral vai ser esse comprimento vezes a altura, comprimento que você tem aqui. Área da base, πr ao quadrado, vocês também já conhecem, geometria plana. E o volume, área da base vezes a altura. Nós calculamos essa área e multiplica pela altura do cilindro. Bom, gente, vamos então para o nosso primeiro exemplo. Aqui tem-se uma caixa d'água
e aí o proprietário não conseguia medir o raio dela. Ele pegou uma fita métrica, ele deu uma volta ao redor da caixa e aí ele concluiu que o comprimento da circunferência daquela caixa d'água lá era de 18,84 metros. E aí o que ele queria saber nesse problema era exatamente quantos litros de água caberiam ali dentro. Para ele fazer esse cálculo, gente, saber quantos litros de água cabem dentro de um reservatório como este aqui, ele precisa de duas coisas. Ele precisa saber da área da base e precisa saber a altura. Se você conseguir fazer essa multiplicação da área da base pela altura, você vai ter exatamente o volume desejado para esta caixa d'água aí, ó. Só que ele só tinha o comprimento da circunferência e também tinha aqui a altura. Precisava então descobrir o raio desse cilindro para poder calcular então nossa área da base. Bom, para o cálculo do raio, gente, ó, nós vamos utilizar aqui uma fórmula do comprimento. Já que ele deu o comprimento, então vamos utilizar essa fórmula aqui, ó. O comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio, né? Então no lugar do C, gente, ó, aqui, ó, eu vou colocar exatamente 18,84 aqui no lugar desse C, ó. Então eu peguei aqui, ó, no lugar do C, coloquei esse valor, 2, repeti, 3,14 é o valor de π, e o raio está aí. E aí você faz essa multiplicação aqui, ó, 2,14 vezes, 2 vezes 3,14, você tem 6,28, como ele está multiplicando o raio, ele passa para o segundo membro como divisor, tá aí. Então você tem essa divisão aqui, logo o raio é 3 metros. Moleza, né, gente? Ó. Então, se descobrimos o raio, aí a gente pode descobrir então quanto mede exatamente a nossa base, né? Porque a base ela é um círculo e a área desse círculo, como nós já vimos, é π vezes o raio ao quadrado, tá? Então nós temos aqui a área da base, ó, π vezes o raio ao quadrado, π vale 3,14, o nosso raio é 3, então vai ficar 3 ao quadrado, que dá 9, 9 vezes 3,14, você tem 28,26 metros quadrados como área da base do nosso cilindro, tá? A área da base está aí. Neste problema também, né, foi pedido aqui a área total. Então, como era o cálculo de área total, gente, ó, para o cálculo de área total, você aqui precisa calcular então a área lateral, essa parede aqui dele, quer saber também essa área aí lateral. Então, a área lateral é o comprimento da circunferência vezes a altura. O comprimento da circunferência já tem, a altura já tem, multiplica os dois, ó. E aí você tem nossa área lateral do problema, tá? Vamos então para a última parte do problema, que é descobrir exatamente quantos litros tem ali dentro desse reservatório. Então, o volume, nós já vimos que é a área da base vezes a altura. A área da base nós já descobrimos aqui, ó, 28,26. A altura é 2, moleza, 56,52 metros cúbicos para o volume, tá, gente? Mas o rapaz lá gostaria de saber quantos litros isso equivale, né? Então, se você quiser transformar de metros cúbicos para litros, basta multiplicar por 1000, tá? Então, 56,52 vezes 1000 vai dar exatamente 56.520 litros, tá, gente? Muito bem, vamos então para o nosso problema de número 2. Alguém tinha um tambor de ferro em formato cilíndrico. Aí ele pegou o tambor de ferro, repartiu ao meio, para que nesta metade ele pudesse servir alimento lá para o seu animal, como mostra a figura aqui, ó. Quando ele repartiu ao meio, ele observou que ficou aqui um diâmetro de 1 metro e o comprimento do seu tambor era de 2 metros. Para este tipo de problema, gente, ó, você tem que resolver. Também queria saber quantos litros de água ou de qualquer outro tipo de alimento caberiam no tambor. Então é só um cálculo de volume bem simples, né, gente? Ó,
Como se calcularia isso? Do mesmo jeito, a área da base vezes a altura do prisma, tá? A área da base, tanto faz se a de cima como a de baixo, porque são iguais, vezes a altura. Neste caso só tem um detalhe, que a área da base é um semicírculo. Então você tem que calcular a área do círculo e dividir por 2. Foi o que nós fizemos, ó. Como o diâmetro é 1 metro, o raio vai ser meio, que raio é só a metade, né? Então você tem aqui o raio, já tem a fórmula do volume, que é a área da base vezes a altura. Para calcular essa área da base, que é a área aqui do semicírculo, πr ao quadrado, substituindo aqui, ó, 3,14 por π, o raio ao quadrado é 0,5 ao quadrado, dividir por 2, porque aqui é apenas a metade de um círculo, né? Então coloquei aqui separado, tá bom? Quando nós fazemos aqui esse procedimento aqui, ó, 0,5 ao quadrado dá 0,25 vezes 3,14 dividido por 2, está aqui o resultado da nossa área da base. Nós calculamos apenas isso aqui, ó. Para o volume precisa multiplicar ainda pela altura, tá, gente? Ó. Então a altura aqui é, ó, 2 metros, né? Multiplicando você tem aqui o volume em metros cúbicos. Achado em metros cúbicos, moleza, basta multiplicar esse valor por 1000 e você tem aí exatamente o volume em litros. Ok, gente? Capricha aí nos estudos, ó. Tudo de bom, felicidades.